Agora, voltando à nossa aula de soteriologia, a última parte é a parte mais teológica, né, dessa apresentação, que é dessa aula, que são as estratégias de Deus para a salvação. Está aí no seu livro-texto, a partir da página 62 do nosso curso. Vamos abordar a questão da eleição, da predestinação para a salvação. São as aplicações das provisões de Cristo, para aquilo que Cristo proveu para a sua morte, pela sua ressurreição, sua ascensão e exaltação, agora vão ser aplicadas ao ser humano. Nós vamos fazer uma breve história da discussão desse conceito teológico que diz respeito à doutrina soteriológica. Nós sabemos que essa discussão sobre salvação começa objetivamente, assim, em dois momentos, na área da teologia, por volta do século IV, com uma discussão entre Agostinho e Pelágio, que eram monges do IV século, falaram pela primeira vez, tentaram escrever sobre essa questão da salvação, teologicamente, sobre a explicação de como se dá o processo da salvação. Aí, ao longo dos séculos, foram acontecendo, ao longo da história da Igreja, vários outros escritos sobre esse problema da salvação, essa questão teológica. A salvação é um mistério de Deus. Deus se fez carne, veio na pessoa de Cristo, ele morreu, Deus se sincero, ressuscitou dos mortos, ascendeu ao céu, enviou o Espírito Santo, e o Espírito Santo convence o homem do seu pecado, restaura esse homem, e esse homem recebe a graça de Deus, e esse homem é salvo. Tudo isso tem um mistério envolvido muito grande, para a mente humana é muito difícil de compreender como se dá esse processo. E ao longo desses 2 milênios que tem a Igreja do Senhor na Terra, apenas por volta do século IV é que o Agostinho, que é chamado de Santo Agostinho, o nome dele é Aurélio Agostinho, começou a discutir essa questão lá por volta do século IV, sobre a salvação do homem. Foi questionado, criou-se uma controvérsia entre ele e Pelágio, outro monge daquela época, que discutiram essa questão da participação de Deus e do homem, né? Como se dá esse processo de salvação, qual é a responsabilidade de Deus, qual é a responsabilidade do homem. Então passaram-se os séculos e a Igreja cresceu, evoluiu, passaram-se os milênios, aí veio a Reforma Protestante através de Lutero em 1517. A salvação, pelo ponto de vista católico, era de um jeito, era através de obras. Aí vem Martinho Lutero, com a Reforma Protestante, que, estudando a palavra, ele percebeu que a salvação não carecia mais de obras, uma vez que Jesus já havia cumprido, já havia feito todas as provisões necessárias para que fosse salvo. Então, a partir daí é que a Igreja Protestante, que surgiu com Lutero na Reforma, começa a trabalhar essa questão da soteriologia. Então, para a maioria dos teólogos cristãos, a soteriologia, que é a doutrina da salvação, a soteriologia protestante, a visão protestante, que difere da visão católica romana, também difere da questão ortodoxa, da Igreja Ortodoxa. Lembramos que o cristianismo é dividido em 3 grandes segmentos: a Igreja Ortodoxa grega, a Igreja Católica Romana e a Igreja Protestante, reformada por Lutero. Lembrando que Lutero foi um monge católico que saiu da Igreja Católica e começou a Reforma Protestante. A Reforma dividiu em vários outros segmentos: anabatistas, batistas, presbiterianos, anglicanos, luteranos, e assim foi se criando esses pensamentos que tentam interpretar a salvação, do processo da salvação. Então, Martinho Lutero
o principal reformador, que nasceu no ano de 1483, morreu em 1546, era um teólogo alemão e se insurgiu contra o Papa, contra a Igreja Católica, ao defender que a salvação de Cristo era por meio apenas da graça. Não haveria necessidade de qualquer tipo de sacrifício humano para obter a salvação. E Lutero assim escreveu para defender essa doutrina. Ele disse assim nos seus escritos: mas a doutrina da justificação é, abre aspas, somos pronunciados justos e somos salvos exclusivamente pela fé em Cristo e sem obras. Segue-se imediatamente que não somos pronunciados justos nem por meio do monasticismo, nem mediante voto, nem mediante missas ou qualquer outras obras que serem feitas. Para Lutero, se chegar à salvação pelo único canal que é a obra redentora de Cristo, a graça de Deus manifestada na pessoa de Jesus Cristo. Assim começa-se então, depois da Reforma, a estudar, os teólogos a estudar essa questão da salvação em profundidade teológica. Mas vamos fazer apenas essa introdução histórica para que vocês possam se situar nos estudos sobre essa doutrina muito importante, muito complexa também. Até hoje se discute muito e ninguém chega a um denominador comum, porque teologia, interpretação e hermenêutica. Tá? Então vamos tentar acompanhar aqui a leitura do nosso texto, colocamos algumas observações históricas para vocês compreenderem a ideia, a origem dessa importante doutrina para nós. Diz assim o nosso livro, conforme comentamos: o ser humano não é dono do seu destino, nem um sujeito autônomo da sua própria história. Deus é o legítimo autor da nossa história, que está escrita no livro da eternidade, que é a palavra de Deus, e é chamado no livro da vida. Nossa, então tudo que nós fazemos está registrado nisso. Calvino, João Calvino, um dos reformadores que viveu de 1509, nasceu em 1509 e morreu em 1564, foi um reformador da cidade de Genebra. Tinha plena consciência disso e forçou-se para sistematizar tão qual Lutero. Ele entendia que a salvação era pela graça, não havia mais necessidade de obras. Mas ele tinha a consciência certa disso, se esforçou para colocar um sistema de estudo para interpretar a doutrina da salvação, que ele botou no seu mais importante obra, na sua mais importante obra, que são as chamadas de as Institutas da religião cristã, uma espécie de manual de doutrinas reformadas naquela época. Não havia assim um livro de teologia sistemática onde explicasse as doutrinas após o advento da Reforma Protestante. Então Lutero começou a escrever uma série de estudos sobre essas interpretações. Então ele registrou nesse livro Institutas da religião cristã. Todavia, Calvino lançou uma bomba no pensamento teológico quando ele, nos seus estudos, expressou a visão da salvação em 5 pontos teológicos, que ele chamou de os 5 pontos do calvinismo, que seria a doutrina oriunda de Calvino, por isso o nome calvinismo, que são, primeiro, houve uma depravação total. Não vamos entrar em cada uma dessas questões, porque são muito complexas e é necessário um nível maior de estudos para entrarmos nessas discussões teológicas muito profundas. Vocês que estão fazendo o curso básico, o curso médio de teologia, verão novamente essa mesma matéria sobre teologia, mas com toda essa profundidade teológica no curso de bacharel em teologia, no curso superior, que é um curso avançado em teologia, ou o curso de bacharel em teologia, que será oferecido pelo CETAD também, para que vocês cresçam mais e mais no conhecimento da palavra de Deus. Então, já no nível avançado, no nível de bacharelado, no nível superior, nós vamos entrar com profundidade nessas questões, porque é necessário um grande conhecimento em hermenêutica e outras ciências bíblicas para chegarmos a determinadas conclusões acerca dessas questões
dogmáticas. Então, primeiro são chamadas as 5 teses, dele, do calvinismo, que são o primeiro ponto do calvinismo, aprovação total. Segundo ponto, eleição incondicional. Terceiro ponto, expiação limitada. Quarto ponto, graça irresistível. E quinto ponto, perseverança dos santos. Então, primeiro ponto, Calvino expressou em 5 pontos o seu pensamento, acerca da salvação, acerca do processo da salvação. E isso caiu como se fosse uma bomba, assim, naquele momento, e até hoje se discute isso no mundo inteiro. 2 principais correntes, nós vamos ver primeiro essa de Calvino, que é os 5 pontos do calvinismo. Primeiro, depravação total. Segundo, eleição incondicional. Terceiro, expiação limitada. Quarto, graça irresistível. Quinto ponto, perseverança do santo. Algum tempo depois de Calvino, surgiu um dos seus discípulos que estudava essa questão também, Jacó Arminio, que nasceu em 1560 e morreu em 1609. Era um pastor anabatista em Amsterdã, professor de teologia na Universidade de Leiden, na Holanda. Contestou a tese calvinista dos 5 pontos de Calvino, da dupla predestinação, pregando, em vez disso, o livre-arbítrio. Após sua morte, Arminio foi substituído por João Wittenberg e Simão Episcopos, que assumiram a liderança desses debates. O movimento arminianista cresceu e conquistou muitos adeptos naquela época. Em 19 de outubro de 1609, redigiram uma declaração de fé chamada Remonstrância, afirmando que os homens são livres para usarem os meios de graça para a salvação e que toda a humanidade está eleita em Jesus Cristo. Negavam que a graça era irresistível, embora acreditassem nela. Acreditavam eles que a graça poderia ser rechaçada, ou seja, ser ignorada, ou ser negada, ou apostatada pelo crente, ou seja, o crente poderia cair da graça, o crente poderia perder a salvação. Opunham-se ao supralapsarianismo calvinista, que afirmava que Deus aguarda as ações do ser humano e depende da fé de cada um para escolher os que creem, podendo o homem aceitar ou rejeitar a salvação. Essa era a ideia de Armínio, seguida por esses outros homens que foram seus discípulos. Era uma discussão entre a questão das 5 teses de Calvino, que surgiram em função dessas 5 teses, os 5 pontos do arminianismo dos seguidores. Em geral, é a predestinação e Bíblia, é a soberania de Deus ou a participação humana na salvação, que é a Bíblia. O debate tornou-se tão intenso que resolveram convocar um sínodo, o Sínodo de Dort, em 1618, e durou 2 anos esse sínodo, em 1618 até 1619. Nessa assembleia, o arminianismo foi derrotado e os 5 pontos do calvinismo foram reafirmados, mas a tese supralapsoriana foi substituída pela tese sublapsoriana ou infralapsoriana, que é adotada com modificações por teólogos posteriores. A partir de então, a discussão em torno da soteriologia abriu espaço para novas ideias, tanto dentro como fora dos arraiais reformados. Uma dessas ideias é o Ordo Salutis, ou ordem de salvação. Com relação a essa questão sobre a supralapsoriana ou sublapsoriana, que vocês veem aí no seu caderno, no seu livro texto, no nosso texto, essas palavras são de origem latina e dizem respeito à eleição ou o chamado de Deus, a apresentação de Deus para a salvação, ter sido antes ou depois da queda de Adão, do primeiro pecado humano. Essa é uma discussão extremamente teológica, extremamente complexa, que você vai discutir isso com profundidade, como falei, nos cursos mais avançados de teologia.
no curso médio, não temos como entrar nessa questão, porque é uma questão que exige certa formação maior nessa área do pensamento teológico. Não se preocupem, que eu tenho certeza que vocês vão continuar os estudos, vão sair do médio e ir para o curso avançado, ou ir para fazer o vestibular para a Faculdade de Boas Novas, que teremos aqui em Belém como cidade. Então vocês vão poder aprofundar para se tornarem grandes teólogos nessas questões que estamos abordando. Sobre essa questão do Ordo Salutis, né, a ordem da salvação, é uma questão que foi criada por esses estudiosos da teologia, da soteriologia, esses estudiosos da salvação, uma ordem, uma sequência, um processo, né, da salvação. Então, o Ordo Salutis é o correspondente latim para a expressão a ordem da salvação, que se refere à sequência de etapas conceituais envolvidas na salvação do cristão. É uma sequência lógica e não cronológica. Algumas etapas ocorrem sequencialmente, ou seja, até às vezes simultâneas, algumas sequências, algumas etapas, enquanto outras ocorrem instantaneamente. O que se segue é a compreensão clássica da teologia pela qual Deus salva o seu povo. Então, aqui no nosso livro texto, nós vamos começar assim a estudar primeiro por ordem a eleição, depois nós vamos saber com detalhes o que é eleição, vamos saber seguir o Ordo Salutis, a ordem da salvação, segundo os estudos teológicos, ele envolve um processo. Ou seja, nós vamos estudar aqui no nosso caso desse livro, nós colocamos apenas algo mais objetivo e segue uma sequência lógica. Primeiro, para você obter a salvação, você precisa se arrepender, ok? É salvo quem está sem pecado. Então, precisa arrepender do pecado. Então, segue essa seguinte ordem: arrependimento, eu tenho que me arrepender, eu preciso crer, eu preciso ter fé. Então, primeiro ponto, arrependimento, depois fé. Depois que eu tenho fé, eu preciso ser justificado. Ou seja, o meu pecado tem que ser abonado, tem que ser limpo, tem que ser justificado. Eu não posso mais sofrer o juízo do pecado por eu, como eu já me arrependi e tenho fé, Deus me justifica. E ao mesmo tempo, isso é quase que simultâneo, instantâneo, ele me regenera. Eu preciso depois da justificação, regeneração. Regenerar é ser ter uma nova vida, ser uma nova criatura, ser gerado de novo. Isso significa regeneração. Depois de eu me regenerar, eu vou ser adotado, eu recebo a adoção, adotado como filho de Deus. Depois da adoção, eu preciso passar pela santificação, eu preciso me santificar todos os dias, porque sem santificação ninguém verá o Senhor. Nós vamos estudar item por item desses com detalhes. Então você precisa se santificar, obter a santificação. Após ser santo, você tem certeza da sua salvação e você, por último, tem a segurança do cristão, de ter certeza, porque você cumpriu todas essas etapas. Você se arrependeu, você tem fé, você foi justificado, você se regenerou, ou seja, é uma nova criatura, você é adotado como filho de Deus, está vivendo em santidade, tem certeza absoluta da sua salvação e você é um crente seguro, tem a segurança de estar na presença de Deus. Esse é o processo que abrange a salvação e nós vamos começar a trabalhar um por um. Antes disso, eu queria fazer só com vocês, voltando um pouquinho na questão de calvinismo e arminianismo, são detalhes para vocês. Não tem na Bíblia essas palavras, calvinismo ou arminianismo, são teorias teológicas, teses teológicas propostas por teólogos reformados que criaram esses sistemas de estudo, entenderam? Que podem ser comprovados pela palavra de Deus. Por isso, você vai estudar isso com detalhe no curso mais avançado, mas eu vou dar só algumas definições com relação
a essas duas áreas, essas duas correntes principais apenas uma visão conceitual do que é calvinismo e do que é arminianismo. Vamos conceituar, em primeiro lugar, calvinismo. Esta palavra, calvinismo, se deriva do nome de João Calvino, que foi o autor dessa teoria. Era um teólogo francês, como nós vimos, continuou a reforma protestante em Genebra, defendendo, como Lutero defendia, a salvação pela graça. Calvino foi além da sua defesa da salvação pela graça. Ele passou então a demonstrar que Deus escolhe, Deus elege alguns para a salvação através dessa soberania. Ou seja, daqui todas as pessoas Deus elege um grupo que são salvos. Outros grupos Deus deixa assim. Isso é teoria, isso não é verdade absoluta. A verdade absoluta está na Bíblia, que nós vamos estudar detalhadamente isso. É uma interpretação de Calvino. Calvino, no afã de defender a salvação pela graça e em oposição à salvação pelas obras do catolicismo, ele criou um outro segmento teológico, onde a salvação decorre da soberania de Deus ante a inabilidade do homem em fazer algo para ser salvo. Como a salvação não poderia ser pelo homem, o homem não podia contribuir, então ele jogou toda a soberania para Deus e tirou a absoluta participação do homem no processo da salvação. Aí então ele foi de um extremo ao outro. Entendeu? Então nós compreendemos que o homem tem sim um livre-arbítrio. Ele pode não querer a salvação. Entenderam? Então Calvino estabeleceu que a salvação decorre de uma eleição divina. Deus escolhe alguns do meio de todos os perdidos, Deus escolhe alguns que se salvam, os outros ele não escolheu, não foram eleitos. Nós vamos ver isso um pouquinho disso aí, mas não vamos aprofundar por causa da questão que eu disse do curso, né? Nosso curso é um curso médio, então vamos saber o conceito para depois estudarmos com profundidade essas questões. Já a outra corrente, que é contrária ao calvinismo, é o arminianismo, que deriva do nome de Jacob Arminio, tá? Que foi um teólogo holandês, discípulo de Calvino, discípulo assim nas ideias, porque eles têm um delay, uma diferença um pouco de tempo. Arminio vem depois de Calvino, tá? Então ele percebeu os estudos de Calvino e analisou, não é bem assim. Então ele acabou discordando, mesmo sendo ensinado nas doutrinas do calvinismo, ele discordou, teve outra visão com relação à questão da eleição e da soberania divina. Arminio passou a defender que a eleição se dá através da presciência de Deus. Deus é soberano, ele é onisciente, logo ele sabe quem vai se converter e quem não vai se converter, senão ele não era Deus, né? Então isso é óbvio. Porém, aquele homem pode negar aquilo que segundo ele. Então, segundo os arminianos, Deus sabe de antemão quais pessoas corresponderão à sua oferta da graça e são aquelas que ele predestina para compartilhar das suas promessas. Então Deus sabe com presciência e predestina, mas Deus não predestina só alguns. Deus amou o mundo de tal maneira que deu a vida para que todo aquele que nele crê não pereça. Então Jesus não morreu só por alguns, só pelos eleitos, só pelos predestinados. Jesus morreu por todos. Jesus mesmo falou, Deus faz brilhar o sol, cair a chuva sobre ímpios, sobre pecadores e sobre santos regenerados. Então Deus faz cair o mal sobre os dois, mas só aqueles que o aceitam, esses recebem a salvação. Então Deus predestina a todos de livre e espontânea vontade a aceitarem a sua salvação que lhes é outorgada, que lhes é oferecida em Cristo e continuarem a viver por Ele em santificação, compartilharão das suas promessas, terão como objetivo a certeza da salvação e, consequentemente, a salvação da sua vida, da sua alma.
Entenderam? Então são esses os dois conceitos principais que envolvem a questão teológica sobre calvinismo e arminianismo, que são os 5 pontos que nós vimos ainda um pouco de Calvino, é chamado a tulipe. Tulipe, 5 pontos do calvinismo: total depravação, eleição incondicional, expiação limitada, graça irresistível, perseverança dos santos. Aí cria esse acróstico do inglês TULIP, tá? E vocês podem ver isso no livro de Teologia Sistemática, que abordam isso aí. Então, são 2 questões. Para Calvino, é depravação total, eleição incondicional, expiação limitada, graça irresistível, perseverança dos santos, que é a segurança eterna da salvação. Então, a depravação total é inabilidade total. Não pode nunca salvar-se por si mesmo. E é totalmente capaz de ter a salvação. Então, já tem certas pessoas que vão ser crentes, outras que não vão ser crentes, segundo essa eleição incondicional, eleição absoluta, depende da vontade divina, não depende nada da vontade de Deus. Expiação limitada é a redenção particular. Jesus morreu só por aqueles que vão ser salvos, não para todos. Graça irresistível, ou seja, aquela pessoa que é chamada é salvo, ele é salvo. Ele não tem como rejeitar essa salvação, ele é salvo de qualquer maneira. E preservação, perseverança dos santos, que é a segurança eterna da salvação. Uma vez salvo para sempre. Essa é a tese de calvinismo. Em contrapartida, que é a remonstrança, são as 5 teses do arminianismo, que são a depravação parcial, ou seja, a habilidade humana, e oferece ao homem o livre-arbítrio para definir se ele peca ou não peca. Entendeu? E também, segundo, a eleição não é incondicional, é condicional, depende da vontade humana. Deus elege, mas o homem precisa crer, precisa aceitar ou não essa eleição. Então depende da vontade humana. Terceiro, expiação limitada do calvinismo, a expiação geral do arminianismo, que a redenção, Jesus morreu por toda a humanidade, universal, tá? Então morreu por todos, mas, porém, só aqueles que por vontade própria aceitarem essa expiação é que eles obterão a salvação. A graça irresistível do calvinismo, Armínio propõe a graça resistível, ou seja, a chamada de Deus, a eleição de Deus pode ser rejeitada. A pessoa pode não querer crer, ou fechar os seus olhos, tudo que está sendo pregado para ele, não quer, e resiste à graça e não é salvo. E a apostasia, segundo a última tese do calvinismo, a perseverança dos santos, o arminianismo é a apostasia possível, ou seja, é possível que a pessoa perca a salvação se ele não estiver andando de acordo com a fé que ele professou em Cristo. Essas são as 2 questões conceituais entre arminianismo e calvinismo. Ok? Agora nós vamos entrar nas questões que dizem respeito ao Ordo Salutis, a ordem da salvação, né? A ordem da salvação. Nós vamos ver que na ordem da salvação nós temos a questão da eleição, a doutrina da eleição, e temos as questões de arrependimento e outras coisas que dizem respeito a esse processo de salvação. O que nós percebemos é que na salvação, como um processo, ela tem 2 lados a salvação, tá? Tem um lado divino e o lado humano, ou seja, tem a participação de Deus e tem a participação do homem, segundo o ponto de vista que nós cremos. As Assembleias de Deus, todas as igrejas pentecostais, elas seguem a doutrina arminiana. Elas admitem a soberania de Deus, mas também aceitam
que o homem tem livre-arbítrio de aceitar ou rejeitar essa eleição. Ok? Então, só colocando para vocês, a doutrina da Assembleia de Deus e de todas as igrejas pentecostais que saíram do movimento de Azusa Street no início do século XX, tá? Como os missionários Gunnar Ingrid e Daniel Berg vieram lá dos Estados Unidos, saíram desse movimento inicial das igrejas pentecostais, fundaram a Assembleia de Deus. A Assembleia de Deus foi fundada nos Estados Unidos no início desse movimento, e também fundaram a Assembleia de Deus em Belém do Pará, aqui no Brasil, e trouxeram como confissão de fé a ideia de salvação chamada de arminianismo, ou livre-arbítrio. Tá? O homem tem livre-arbítrio para optar ou não pela salvação. Então, essa é a doutrina professada pelos assembleianos em todos os segmentos de assembleias, em todas as igrejas pentecostais, até as igrejas pentecostais, seguem essa doutrina do arminianismo, doutrina do livre-arbítrio. Mas sabemos que na salvação existe o lado divino e o lado humano. O lado divino é a presciência de Deus, chamamos de eleição divina, e chamamos de predestinação e chamamento de Deus. Então, presciência, eleição, predestinação e chamamento são aspectos de Deus, a participação de Deus para a salvação do homem. Nós sabemos que quem convence o homem do pecado para que haja arrependimento é o Espírito Santo. Então, para que o homem se converta e chegue a Deus, é preciso que ele se arrependa e confesse os seus pecados. Então, o Espírito Santo convence do pecado, do juízo, convence do juízo e leva o homem à presença de Deus. Aí esse homem tem o seu lado de participação na salvação. Ou ele se arrepende ou não. Se ele se arrepender, ter fé, se ele se converter, aí ele vai se regenerar, ele vai se justificar, ele vai ser adotado, vai se santificar e vai ter a certeza da salvação em Cristo. Então, o lado de Deus e o lado humano nesse processo chamado processo de salvação. Então, nós estamos aqui na nossa aula já nessa parte conceitual que diz respeito a esse processo de salvação, e vamos agora entrar no aspecto individual, né? Do lado, eu vou falar um pouco do lado divino, e na aula seguinte nós vamos falar do lado humano, dos aspectos do homem, como o homem participa desse e obtém essa salvação. Primeiro vamos falar um pouco da presciência de Deus, lado divino, a presciência de Deus. O lado divino da salvação é o seguinte: muito antes do homem pensar em Deus, esse homem já estava no pensamento de Deus, porque Deus criou esse homem. Antes mesmo de o convertido clamar a Deus, Deus já tem atraído pelo Espírito Santo esse homem para ele. Paulo descreve esse esforço de Deus nas seguintes palavras que estão escritas em Romanos de 28 e 30. Eu vou ler para os irmãos aqui esse texto impressionante de Paulo. Aos Romanos 8, 28. Prestem muita atenção. Eu recomendo que vocês estudem toda a carta aos Romanos, porque é a carta mais importante do Novo Testamento quando se fala de soteriologia e cristologia. Vocês precisam ler a carta aos Romanos, do capítulo 1 até o final dela. Todos os capítulos leiam e estudem, porque a carta aos Romanos é como se ela fosse o Pentateuco do Novo Testamento. Entenderam? O Pentateuco, a lei, livros da lei de Moisés, é que dão toda a base do judaísmo, que é Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Eles dão todo o fundamento para o Antigo Testamento. Tá? Já a carta de Paulo aos Romanos é tratado sobre a salvação do homem. Tá? Então, é como se fosse o Pentateuco do Novo Testamento. É importante que
todo teólogo, todo cristão, principalmente o teólogo, aquele que estuda teologia, vocês são meus alunos, já são meus colegas de teologia, porque vocês já estão absorvendo a teologia, estão fazendo teologia, são teólogos, tal qual eu sou um teólogo. Nós precisamos dominar as escrituras de Gênesis a Apocalipse e também dominarmos profundamente o Novo Testamento. Estudem imediatamente todo o Novo Testamento, comecem a ler imediatamente. Não pode ler simultaneamente Antigo e Novo Testamento, façam um sistema de estudos e leiam, porque a fé cristã está contida integralmente no Novo Testamento e é um cumprimento do Antigo Testamento. Então os dois testamentos se completam, porém a fundamentação doutrinária nossa é o Novo Testamento. É o que Jesus diz que é o cristianismo está fundado na doutrina de Cristo, e também Lucas escreve isso, Paulo também escreve isso. Toda a doutrina cristã está fundada nos ensinamentos de Cristo e dos apóstolos. É o que ele diz. Os escritos de Cristo são os evangelhos, Atos e Apocalipse. E a doutrina dos apóstolos são as epístolas, as cartas que os apóstolos escreveram para as igrejas daquela época e que servem para as igrejas de hoje, até hoje, servem para nós todas as cartas. Vamos ler aqui o texto de Romanos 8, 28 a 30. Diz assim, palavra de Deus. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E os que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. Então, esse texto de Paulo fala dessa questão do lado divino da salvação, que é a presciência de Deus, que é o aspecto da onisciência de Deus relacionado com o fato de Deus conhecer todos os eventos e possibilidades futuras. Sendo onisciente, Deus sabe tudo da sua vida. Deus sabe a hora que você vai aceitá-lo, a hora que você vai rejeitá-lo. Por isso ele insiste com você, ele está com você todos os momentos, todos os dias. Ele está conosco. Jesus disse que ele está conosco todos os dias, até a consumação do século, ele estaria conosco. Então, quando nós estamos com ele, nos reunimos com ele, conversamos com ele, todos os dias ele está conosco. Então, a presciência de Deus, que é essa onisciência, nos diz respeito à salvação. A presciência de Deus não afeta as decisões do homem, nem o livre-arbítrio dele. Deus sabe todas as coisas, porém, você tem a capacidade de fazer a sua parte, de interagir com esse Deus, conversar com esse Deus. As ações de um homem não são permitidas ou impedidas simplesmente porque são previstas ou conhecidas de antemão por Deus. Você não é um robô, você é um ser humano. Você não aperta um botão e você sai fazendo isso aquilo que está programado. Não, você tem livre-arbítrio para seguir de coração a vontade de Deus. Então você pode confirmar essa presença de Deus em Romanos 3:25, Atos 26:5, Romanos 8:29, Romanos 11:2, 1 de Pedro 1:20, 2 de Pedro 3:17, Atos 2:23, 1 de Pedro 1:2. Todos esses textos falam da presciência de Deus. Outro aspecto da salvação diz respeito à eleição do homem. A doutrina da eleição é uma das mais controvertidas de toda a teologia. Através dos séculos, ela tem dividido os cristãos em vários campos. Alguns livros sobre teologia sistemática nem sequer ensinam esse assunto. Ela tem sido apresentada de maneira tão extremista que faz parecer que os eleitos serão inevitavelmente salvos, sem levar em conta a sua resposta ao Evangelho e seu estilo de vida. Por outro lado, os escolhidos para se perderem padecerão eternamente. Não obstante qualquer empenho de aproximar-se de Deus,
mediante a fé em Cristo. Então, a eleição é algo profundo que precisamos saber muito sobre essa doutrina. Segundo o Dr. Wayne Chancy, que é no seu livro Teologia Sistemática, eu queria dar uma orientação para vocês. Vários autores que eu cito durante o texto aqui do nosso livro estão nas nossas referências bibliográficas. No final de cada módulo de cada assunto desse, tem uma lista de livros ao qual nós nos usamos como referências teológicas, bibliográficas, desses pensamentos que nós abordamos aqui. Claro que tem muita coisa nossa, a maioria das coisas são nossas, são interpretativas, porém, esses livros são um suporte para que vocês possam estudar bastante esses assuntos. O Dr. Chancy diz que, no seu sentido redentivo, eleição é o ato soberano de Deus pela graça, através do qual ele escolheu Cristo para a salvação, todos aqueles que previu que o aceitariam. A eleição é um ato soberano de Deus, porque por ser Deus, ele não tem que consultar nem pedir a opinião de quem quer que seja. Deus é soberano, aí entra a soberania de Deus, é ele que elege. A pessoa, por si só, não se aproxima de Deus, está frequentando uma igreja, é um eleito. Não, Deus não olha a aparência, Deus não olha a religião. Deus olha o coração da pessoa. Pode ser que aquela pessoa tenha 20 anos de igreja, seja até um líder, mas não se converteu, não se santificou, não se regenerou, não se arrependeu. Ainda tem traços nele da velha natureza que desagradam a Deus. E que é possível que ele não seja eleito, porque o ato é soberano de Deus, não é uma coisa automática, tem um lado humano na salvação que nós vamos estudar com detalhes daqui a pouco, nesses mesmos estudos que estamos fazendo. Desde que a Escritura ensina que a eleição teve lugar, ela diz em Efésios 1:4 que a eleição Deus elege antes até da fundação do mundo. Não havia ninguém a quem Deus pudesse consultar. Todos os homens pecaram e são culpados diante de Deus. Portanto, ele não se achava sob qualquer obrigação de salvar ninguém. Não havia ninguém. Antes da fundação do mundo, ele preparou o plano da salvação. Ele já sabia de tudo. Ele é presciente e onisciente. A eleição é um ato de Deus pela graça, em vista da mesma razão. Toda a humanidade pecou e não merece coisa alguma além da condenação. O homem pecador não pode fazer nada por si mesmo, a fim de ser considerado digno de salvação. Assim sendo, quando qualquer oferta de vida eterna deve ser pela graça. Ela é em Cristo Jesus. Só há salvação em Cristo Jesus, porque só Ele poderia prover a justiça a quem o homem necessita. Deus não pode escolher o homem em si, de modo que o escolheu em Cristo. A eleição é sempre tida como sendo de acordo com a presciência de Deus. Romanos 8, 28 e 30, que lemos, 1 de Pedro 1 e 2 também fala sobre isso. Efésios 1, de 3 a 5, torna bem claro que os crentes são escolhidos em Jesus Cristo. Não são escolhidos em qualquer outra situação, não são escolhidos por igreja, não são escolhidos por cargo na igreja, não são escolhidos porque dizimam, porque contribuem na obra, porque mantêm a obra. Nada disso. Deus não é comprado por ninguém, Deus não se vende, Deus é soberano, absolutamente soberano. Ele é Deus, o eterno, o todo-poderoso, o El Shaddai, o grande Senhor de todo o universo, que reina soberano. Ninguém dá ordem a Deus, ninguém diz para Deus fazer nada, porque Ele é Deus. Temos que entender isso, temos que nos submeter a essa soberania de Deus. A Bíblia não ensina seleção, mas eleição. Em ponto algum, a Bíblia ensina que alguns são predestinados à condenação. Isso seria desnecessário, desde que todos são pecadores e estão no caminho da condenação eterna. Em tese, todos vão para a condenação porque vivem no pecado, nascem no pecado. Todos pecaram e destituídos estão na glória de Deus desde a queda de Adão. A eleição, por ser inteiramente uma doutrina da soberania de Deus, deve ser seguida daqueles passos exigidos do pecador em relação à experiência de salvação pessoal. Primeira questão desses passos é o arrependimento de fé. Nós falamos um pouco, mas vamos falar com mais detalhes ainda
desses estudos sobre essa questão da eleição. Continuando com a questão, rapidamente, a questão da eleição divina, a eleição no contexto da doutrina da salvação não significa que Deus escolheu alguns para serem salvos e outros para a perdição, sem qualquer participação da pessoa nessa escolha. Já falamos. A eleição é a escolha por Deus de algumas pessoas para a salvação e privilégios, baseada na escolha inicial feita por essas mesmas pessoas. Segundo Efésios 1, já citamos. Deste modo, o mérito de sermos escolhidos não se baseia em nós mesmos, mas no mérito de estarmos em Cristo. Essa eleição é baseada na fé em Cristo, pois Deus, pela sua presciência, conhece a decisão de cada crente tomaria. O que você vai dizer, Deus já sabe de antemão. Quando você pensa em falar, Deus já sabe. Ele é onisciente. Deus elegeu antes mesmo dos lançamentos da fundação da terra e do mundo, conforme já falamos. Outro aspecto da parte divina na salvação é a predestinação. Predestinar, na sua essência, repousa no fato de que Deus tem um plano geral e original para o mundo, que seus propósitos jamais serão frustrados. Não é predestinação uma manipulação da parte de Deus da escolha do homem. Isto rebaixaria a posição de um fantoche. O homem seria um boneco, um robô, sem poder de escolha nenhuma. Deus criou o homem com livre-arbítrio, conforme a sua imagem e semelhança. Então, o homem, dentre as outras espécies criadas, é o único que tem a capacidade de inteligência, de conhecimento. Para que Deus deu inteligência ao homem, se ele não pudesse fazer as coisas, decidir as coisas? Não teria sentido. A predestinação nunca predetermina as escolhas de Deus no que concerne a seu relacionamento com as inclinações, necessidade e a escolha dos homens. Sabendo que todas as possibilidades futuras, bem como os corações dos homens, porque Deus é presciente, onisciente, Deus fez um plano dos seus atos estes que resultarão em maior glória para Deus, na salvação do maior número de pecadores, e que contribuirão com o desenvolvimento da mais perfeita obediência dos seus servos, conforme Romanos 8, 28, 29 e 30, que lemos. Essa é a predestinação de Deus. Também outro aspecto divino, por último aqui nessa parte da parte de Deus, o que Deus dá, a parte de Deus no processo da salvação. Por último, nós falamos aqui da presciência de Deus, falamos da eleição de Deus, a eleição divina, a eleição, falamos um pouco da predestinação e vamos agora falar de uma coisa importante, o chamamento de Deus. Deus chama alguém pela força aceitável? Me respondam isso. Deus chamou você para a igreja na marra, na força? Ele obrigou você a ser crente? Ele obrigou você a ir para a Assembleia de Deus? Ele obrigou você a ouvir a palavra? Ele obrigou você a seguir alguma coisa? Deus jamais obriga ou força alguém a aceitá-lo, mas certamente convida todos os homens a receberem a salvação. A convocação, o chamamento pelo Espírito Santo é geral para todas as pessoas. Para isso Deus dispõe da sua graça e do poder do Espírito Santo para convencer o homem do seu pecado, da sua justiça, para se aproximar dele. Deus deseja que todos os homens sejam salvos, mas não obriga o homem a aceitar a salvação. Isso está em 2 Pedro 3,9, eu vou ler aqui 2 Pedro 3,9, que diz essa palavra de Deus. Eu digo sempre para vocês, repito mais uma vez, vocês precisam ler a palavra de Deus. Não é só os livros, não é nos livros de teologia só que a gente aprende. A gente aprende mais na palavra de Deus. Nós temos que nos habituar a ler a palavra de Deus, porque ela é a regra de nossa fé, de nossa prática cristã. 2 Pedro 3,9 diz assim: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Então Deus deseja que todos sejam salvos. Porém, a pessoa tem que se arrepender, tem a parte humana. Deus não vai forçar você a nada. Ele quer que você saiba, né? Ele está vendo você ir para o mal, não quer, mas ele deixa você decidir, porque que adiantaria ele robotizar você? Ele não seria Deus, ele seria alguém que vai
vai tornar você um zumbi. Não, você tem que ir para Ele com amor, com amor. Imagine uma pessoa que se aproxima de alguém sem amor, só por interesses. Deus quer que você venha para Ele de coração. Então, outro ponto aqui do chamamento: os crentes são conclamados a proclamar o Evangelho o mundo inteiro, persuadindo os homens a aceitá-lo. Mateus 28 deixa essa comissão de Jesus para nós pregarmos. E 2 Coríntios 5,11 também fala dessa comissão. Vamos ler 2 Coríntios 5,11. Os crentes são chamados a proclamar. Então, há um chamamento: Deus proclama o Evangelho pelos 4 cantos da terra. E quem crê é salvo, quem não crê é condenado. Não há outra esperança. 2 Coríntios 5,11. Vamos ver aqui, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 11. Assim que, sabendo o temor que se deve ao Senhor, persuadimos os homens à fé, mas somos manifestos a Deus, e espero que nas vossas consciências sejam também manifestos. Então, nós somos chamados para persuadir os homens a terem fé em Deus, a crer em Deus. Se vão crer ou não, não é culpa nossa. Nossa missão é proclamar o Evangelho. Aquele que crê será salvo, aquele que não crê será condenado. A natureza universal do chamamento de Deus é revelada no convite da Escritura. O convite para a salvação não é seletivo, mas sim coletivo, para todos os quantos os atenderem. Eu vou citar aqui João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho unigênito para que todo homem, para perecer, na cruz. Eu estou aqui parafraseando, mas eu vou ler o texto literalmente, para que a gente possa não saber esse versículo de cor, mas vamos falar como está escrito exatamente como Jesus falou. Ele disse assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Continuando: porque Deus enviou seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Aleluia, glória a Deus. Vamos ler o texto de Isaías 55:1, Antigo Testamento, Isaías 55:1, livro do profeta Isaías, o maior livro da Bíblia. Diz assim: ó vós, todos os que tendes sede, vinde às águas, e os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde, comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Amém? Então, quem tem sede, vem ao Senhor e vai receber do Senhor. Mateus 11:28. Mateus, Evangelho segundo Mateus 11:28. Vamos concluir esse aspecto divino do salvamento em Mateus 11:28, que diz assim: vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Eu vou continuar até o final. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Tá? Então, nós precisamos, Jesus está chamando, Jesus está convocando, Jesus está convidando as pessoas para aceitarem, para estar com Ele, para receberem a salvação. Essa é a nossa missão que vamos fazer aí no nosso ministério. Por isso estamos estudando, fazendo esse curso. Esse é o primeiro ponto do processo de salvação, que é a responsabilidade de tudo. Nós fizemos uma introdução histórica, teológica sobre a salvação, as principais teorias de salvação, e agora estamos entrando na aplicação do processo de salvação, que é a parte divina, que nós acabamos de estudar, e vamos na próxima aula trabalhar o lado humano da salvação. Okay? Qual a participação do homem no processo da sua própria salvação? A salvação que Deus
determina, elege, que Deus convoca, que Deus predestina, que Deus chama. Tudo isso o homem vai responder a tudo isso de Deus, a sua presença, a sua onisciência. Deus tem presciência da sua salvação, elege, predestina e chama. Compete ao homem aceitar esse chamado. E é isso que nós vamos ver na próxima parte do nosso curso. Que Deus abençoe esta aula maravilhosa, continue abençoando a sua vida, não perca a fé, tenha perseverança, tenha resiliência, resista, continue nas leituras do nosso livro, texto, estudando os versículos, obtenha uma Bíblia de estudo para ajudar muito nesses processos. Qualquer coisa, entre em contato conosco e nós temos nosso contato, aí está o meu WhatsApp privado, você tem aí no livro, texto no final do livro, meu contato, para que você possa interagir comigo de alguma forma, tá bom? E eu faço uma visita aqui ao CETAD, que nós estaremos aqui para servir. Deus abençoe a todos. Até a próxima aula, a última etapa dessa área da sociologia, que é a parte humana, parte do homem, o lado humano da salvação. Fique na graça, na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família e o seu ministério, em nome de Jesus. Até a próxima aula, gente.